Olá, sejam bem-vindas! Esse é o último vídeo sobre o nosso ciclo menstrual. É um vídeo onde eu vou tecer alguns comentários sobre tudo que a gente foi conversando ao longo desses vídeos. Uma das questões muito importantes é a gente costurar agora, né, um ciclo no outro e entender tudo isso como um processo único. Então, a gente começou com a mandala da lua, a mandala lunar ou o diário da lua vermelha, algo que a gente possa fazer as anotações. Eu até esqueci de comentar que existe a agenda lunar, a mandala lunar que é uma agenda e que integra as duas coisas, integra o diário, então tem os dias para fazer as anotações e tem a mandala lunar também a cada ciclo. Então ela é incrível, assim. Vale muito a pena a aquisição, eu nem sei como é que estão as vendas, assim, mas vale muito a pena a aquisição. Pelo fato de unir as duas coisas, né? Mas o que é mais importante? Que todos os dias a gente consiga ter minutinhos que sejam para anotar sobre como a gente passou. Então, sintomas físicos, sintomas emocionais, como é que a gente se sentiu sexualmente falando, como é que tá a nossa libido, como é que tá a nossa vaidade, a nossa autopercepção de nós mesmas, como é que como é que a gente agiu em determinadas situações. Então, eu sei que eu tô na fase da menina, então eu vou fazer as anotações mais ou menos de como é que é esse período. Mas aí, nessa fase, por exemplo, eu sinto que eu fico muito mais irritada do que na lua minguante, né? Do que no meu período pré-menstrual, que é o período que normalmente traz mais irritação, porque traz as sombras, traz inquietações. E aí, todas essas anotações vão me servindo para olhar como é que é o meu padrão, como é que são as minhas percepções e as minhas emoções diante do meu ciclo menstrual. Porque essas quatro energias, elas não são uma regra, não são uma divisão, né? Então, de quadrantes, assim, não é nada matemático. É muito maior do que isso, né? A gente pode usar de uma forma matemática, né? Assim, um círculo e dividir em quadrantes e cada um deles ter uma energia principal, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente possa, a partir disso, ir olhando para a forma como a gente reage em determinadas situações, para o que o nosso corpo está dizendo em determinadas situações. Então, às vezes, eu já sei que naquele. Né, eu tenho um padrão muito claro, assim, que mudou nos últimos tempos, mas por muito tempo ele foi um padrão que era, eu acho que o terceiro dia da lua minguante, então o terceiro dia do período pré-menstrual, digamos assim, era um dia que eu tinha uma discussão no meu relacionamento. Então era uma coisa assim, e que tinha muito a ver com desconfortos de todo o ciclo. Então eu me doei muito, né, ali na fase mãe, dois filhos pequenos, então eu me doei muito para eles. E aí eu queria ficar sozinha. E eu não sabia fazer isso, porque a gente não consegue, a gente, assim, transformar uma fase em outra, é, porque a gente não aprendeu, né? Então, assim, uma hora eu tô me sentindo muito entregue, uma hora eu tô me sentindo muito introspectiva, como é que eu faço isso? Então, foi um padrão que eu identifiquei. Outros padrões, também fáceis de identificar, por exemplo, uma mulher que na fase da donzela, e esse, né, foi um dos casos, assim, que eu acompanhei muito de perto, por ser uma pessoa muito próxima. Então, de todas as fases, é comum que a fase da feiticeira, a fase da lua minguante, né, que a gente chama de TPM na nossa sociedade, seja uma das fases mais difíceis. Só que essa mulher, a fase mais difícil para ela era o período da donzela, o período da menina. Ela tinha maior dificuldade de lidar, ela ficava mais sensível. Vários dos sintomas mais delicados aconteciam na fase da menina, que é essa fase que normalmente as mulheres estão mais expansivas, mais alegres, divertidas, e que se tem filhos é a fase que vai rolar no chão. Eu fico muito assim, rola no chão, brinca com as crianças e muita energia para fazer muita coisa com eles de uma forma menina, não de uma forma mãe, assim, né? Eu brinco com eles de igual para igual, assim, eu me sinto muito assim. E essa mulher tinha muita dificuldade exatamente nesse período. Então, aí a gente foi fazendo esse resgate, assim, né? Se o momento da menina vai curar a menina que ela foi, se o momento da mãe pode curar a mãe que eu sou, ou a minha relação com a minha mãe, se cada período traz as suas possibilidades de cura, o que aconteceu na infância dela que podia trazer uma dificuldade para essa parte do ciclo? Porque é isso que acontece. Então, na minha fase de menina, eu posso lembrar da menina que eu fui para trazer as curas que são necessárias.
E o que aconteceu nesse período? Ela perdeu os pais quando ela tinha 17 anos, 16 anos. Então, olha o tamanho da cura, o tamanho do luto vivenciado, talvez o maior da vida inteira. Então, não tem luto próprio né, na fase da menstruação, todo aquele luto que a gente passa, porque teve um luto muito maior e que estava ali na fase da menina. Então, justamente é o período que vai ser mais desafiador, que vai exigir mais atenção, mais acolhimento, mais colo do que os outros períodos. Então, cada um dos períodos exige uma atenção diferente. E isso é muito legal de identificar, porque não é um padrão. Então, não é um padrão, assim, que eu quero dizer que todas as mulheres vão sentir a mesma coisa. Então, toda lua cheia, né, todo período de fertilidade, todas as mulheres estarão lindas, se sentindo maravilhosas, férteis, prontas para procriar seus filhos, seus sonhos, suas ideias. Porque é assim, né? Porque essa energia é assim. Não, não existe isso. Cada mulher vai sentir de uma forma que é completamente diferente da outra. Só que o que é o mais importante, e que talvez eu tenha falado isso várias vezes, é que cada uma anote e compreenda o seu próprio ciclo. Não existe outra forma de fazer a não ser anotando. Tem mulheres que já tentaram fazer por áudio, então todo dia gravam um áudio e tal. Só que assim, a gente precisa visualizar. Então a mandala tá ali. Eu até posso deixar o link também nessa agenda, que tem desenhos incríveis, assim, toda a ilustração é maravilhosa. A gente precisa visualizar a nossa mandala. E depois de visualizar 3 mandalas, 4 mandalas, com desenhos, símbolos, cores, frases, coisas que marcaram cada um dos ciclos, a gente consegue verificar padrões internos, coisas que são nossas, possibilidades de cura dentro de cada período, de cada forma das nossas relações com os outros, com o mundo ou conosco mesmas. Então, essa é uma das principais coisas para que a gente possa costurar os vídeos anteriores, é saber que para cada uma as energias podem ser diferentes e o mais importante é que a gente esteja aberta para sentir as nossas próprias energias. E uma outra coisa que é muito importante da gente compreender é que o ciclo, a gente fala do ciclo da lua e o ciclo interno. Os ciclos, as energias, elas são muito parecidas, mas pode acontecer, e o que é mais comum, é de eu estar menstruando numa lua que não é a lua nova, por exemplo. Às vezes as luas e o meu ciclo interno, eles não estão andando juntos e não é necessário, não é certo ou errado, né? Porque muitas mulheres falam, meu ciclo não tá certo porque eu não tô menstruando na lua nova, que é a mesma energia. Não tem certo ou errado. Existem teorias de que quando a gente está menstruando na lua nova, a gente ovula, então, na lua cheia, e a gente está numa fase de total expansão para interna, né, dos nossos sonhos, ideias, toda a nossa relação com a maternidade, com essa maternagem de nós, de tudo, né, assim, de tudo ao nosso redor, fica mais intensa, porque a gente está alinhada à lua e o nosso ciclo. Então, a nossa ovulação está acontecendo num período onde a lua também está no seu ápice. E o contrário, então, quando a gente está ovulando na lua nova, eles falam de lua branca e lua vermelha, né? É uma das teorias, assim, que eu acho legal porque pode ajudar a gente a se analisar também. Então, quando a gente está ovulando na lua nova, que é a lua escura, isso pode nos dizer que a gente está numa fase de mais introspecção, porque a gente está ovulando, então a gente está. Tudo que a gente tem interno, que a gente pode entregar para o mundo, na verdade a gente está entregando para nós mesmas. Então a gente pode usar esse período para que a nossa fertilidade reflita em construção interna. Enquanto no ciclo oposto, a nossa fertilidade está sendo colocada para o mundo, né, a partir da lua, a partir de nós, tudo ao nosso redor está entregando para o mundo a nossa fertilidade. E quando a gente ovula na lua nova, isso pode ser uma característica de maior direcionamento da nossa energia de introspecção, assim, do nosso olhar para a introspecção, para construir a partir da ovulação, a partir dessa energia fértil, construir as nossas próprias questões internas, assim. Então, não tem certo ou errado e vale muito consultar a nossa intuição. Então, se eu tô
ovulando e é lua minguante, eu posso me perguntar o que a energia da lua minguante que está no céu, essa energia de fora, pode dizer para o meu momento interno, né? Qual que é o ensinamento que pode vir? E a minha intuição, eu tenho a resposta dentro de mim. Então você vai saber qual é a resposta se você se perguntar. Porque muitas vezes a gente passa a vida inteira sem perguntar nada para nós mesmas. Sem perguntar qual é o nosso sonho, sem perguntar o que é que a gente quer, quais são os desejos, o que a gente quer naquele momento, se a gente quer ou não ir para tal lugar, se a gente quer ou não ficar em casa, se a gente quer ou não sair do emprego e começar uma coisa sozinha, ou se a gente quer ou não conseguir um emprego diferente, se a gente quer ou não ter filhos, se a gente quer ou não alcançar, né, um determinado sonho que a gente deixou lá atrás quando era criança. Então, muitas vezes a gente não pergunta para nós mesmas, então a gente não tem as respostas, porque a gente não formula também as perguntas, a gente não fica em silêncio conosco mesmas, que é o convite da menstruação, né? Que é esse convite tão mágico do período pré-menstrual e menstrual, que é simplesmente tipo, qual é a resposta, né? O que o meu próprio corpo me diz que precisa ser feito. Então é muito belo, assim, é muito transformador. E de todos, né, acho que o fio da costura principal entre todos esses. Tudo isso que a gente conversou nesses vídeos é a intuição. Só a nossa intuição tem as respostas de tudo. E, claro, vocês podem, né, perguntar várias coisas aqui pra mim e todas nós vamos, né, responder e conversar mais e mais sobre isso. Porque e assim, nas conversas a gente também consegue acessar a nossa intuição, porque assim como um vídeo, um áudio, um livro vai lembrar quem a gente é e lembrar dos nossos saberes, as conversas, né, quando a gente pergunta uma coisa para uma amiga, quando a gente fala sobre alguma coisa que a gente acredita, a gente vai conectando e relembrando também como é que é esse caminho para nossa própria intuição. Então, eu agradeço muito até aqui